Vamos seguindo então no gráfico. Olha só que interessante aqui então. Acho que é bom reter aqui, né? Isso aqui também é tirado da literatura do handbook da Bosch, né? Então ele mostra aqui a comparação das duas fases da minha combustão. Lembra que eu começo a injetar o combustível, que é o meu start of injection, né? Eu começo a injetar, passa um tempinho, que daí ele queima. Então é o meu delay de autoinflamação, que daí vem o índice de cetano, né? Aumenta a cetanagem, diminui o delay. Começa a injetar, já começa a pegar fogo. Dependendo do combustível, começa a injetar e tem um delay maior. Daí quando pega fogo, né, tem bastante dissipação de energia. Bom, então ele mostra a injeção, uma pré, olha só, uma principal, né, uma pós, uma segunda pós. Lembra? Uma pré para o quê? Ruído. Uma principal para realmente gerar torque. Primeira pré, primeira pós para oxidar, baixar particulado. Segunda pós para enriquecer ou manter quente o pós-tratamento para reduzir NOx, ou então o filtro particulado está quente e oxidar, né, e se limpar e reter material particulado. Então, esse intervalo aqui, ó, é a minha injeção de pré-mistura. Esse intervalo aqui é a minha injeção principal. Mas olha aqui o que acontece durante a injeção principal. Eu tenho uma injeção dessa maneira aqui. Olha o detalhe, ó, ele corta abruptamente a injeção. Porque se o meu injetor fechar devagarinho, eu formo gotas. E gota é líquido puro. Gota não pega fogo. Quem pega fogo é vapor. Se eu fechar devagar e formar gota, faz fumaça branca. Hidrocarboneto não queimado. Ok? Ele compara quando era a bomba mecânica. Ó. A bomba mecânica ia aumentando, 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 chegava no pico e caía. Olha a quantidade de combustível que eu conseguia colocar, ó, perto de uma dessa. Né? Então aqui eu tenho muito mais potencial de entregar combustível. Eu tenho mais tempo com pressão elevada. Eu tenho uma atomização do spray bem melhor. Então o Common Rail com uma pressão alta, o tempo todo elevada, não é assim. Então a gente vê que para os sistemas mecânicos eles foram extremamente eficientes, robustos, até a legislação de emissões realmente torná-los inviáveis, porque o motor não conseguia mais emissionar, né? E tem essa shape aqui, ó, que é em 2 steps, né, em 2 estágios. Geralmente é uma unidade injetora, né? Colocava aqui e colocava aqui. Então é num modo mais suave para realmente não produzir tanto NOx. Ok? Então tenho fases distintas e a gente vê nessa figura aqui. Se formos olhar lá na apostila, olha lá. Tem etapa por etapa, né? Pré-injeção, principal, aqui quando termina, ó, boot shaper, né? Forma de bota, curva de aumento de pressão em sistema de bomba unitária, UPS, com válvula solenoide de abertura em 2 estágios. Então tinha uma primeira solenoide, fazia um pouco de pressão e uma segunda para aumentar, né? E assim vai mostrando as etapas. Vale a pena olhar, revisar, desenhar na mão, para ter isso aqui tem que ter decorado. Isso aqui é aquele ditado que a gente fala uma coisa, pam, 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 né? Isso a gente tem que saber de cor e salteado. Ó aqui, ó, em 2 estágios, né? Tem aqui a primeira pressão e a segunda. Por que o pessoal faz isso aqui? Controle do NOx. Não colocar combustível demais no começo, para não ter dissipação de energia muito grande no começo, ok? Bom, seguindo, né? Esse material aqui é uma tabela de um aluno de pós-graduação. Então eu gentilmente peguei porque ficou muito bom, né? E ele mostra o efeito da estratégia da injeção, olha só, em função de emissões, né? E a estratégia de injeção. Olha o que cada coisa impacta em cada coisa. Então eu tenho aqui o parâmetro e tenho aqui o poluente ou componente, né?
monóxido de carbono, CO, HC, NOx e material particulado, cada um se comporta de uma maneira em função do avanço. Ou seja, quando eu dou mais avanço, eu dou mais ponto, né, eu tendo a aumentar a pressão de combustão. A pressão do cilindro aumenta. Aumenta a temperatura, aumenta quem? NOx. Né? Baixa bastante material particulado, porque tem temperatura, oxida tudo. Oxida HC, oxida CO. Então, quando eu dou muito avanço, quem vem bastante? NOx. Né? Início da entrega. Ó, né? Isso aqui vai mais para as bombas mecânicas. Né? Início da entrega. Eu comecei a injetar e o combustível não começa a sair, porque precisa, né, aumentar a pressão. Conforme, o que acontece? Faz consumo de combustível e faz ruído de combustão, porque começa pouco combustível a ser injetado, aí tem um delay que aumenta, e daí quando entra em combustão, entra tudo de uma vez só, aí faz barulho. Né? Quantidade de combustível que eu descarrego, né? Então de novo do sistema mecânico, ok? Pressão de injeção. Via de regra, quanto mais aumenta a pressão, menor o tamanho da gota. Atomiza melhor. Queima melhor, baixa particulado. Olha lá. Quando eu mexo na pressão de injeção, mexe em quem? Material particulado, cai. E também influencia em consumo de combustível. Perdão. Ruído de combustão. Então, particulado e consumo. A pressão de injeção. Quanto mais eu injetar, no intervalo mais curto, via pressão aumentada, mais eu centro a minha combustão, lá pouco logo depois do ponto morto superior. Ok? Eu posso dizer também que a pressão de injeção influencia também no NOx, porque quanto mais eu aumentar a pressão, mais agressiva é a combustão, o NOx também tende a aumentar. Porém, quando a gente calibra, eu vou trabalhar a pressão de injeção quando eu tenho algum valor de material particulado meio que saindo da minha janela. Então, opa, vou dar um pouquinho mais de pressão. E o NOx eu controlo no avanço. Okay? E múltiplas injeções. A pré. Quem é a pré? Aqui. Aqui é a pré. Para que fazer a pré? Aqui. Ruído. Opa, vamos ver se dá certo. Pré-injeção, ruído de combustão e NOx. Sim. Né? Por que NOx? Porque a pré suaviza o ΔP, que diminui a dissipação de energia por grau do Villebrequin. Então, meu heat release cai, ΔP cai, dissipação de energia cai, baixa um pouco o NOx. Né? E daí, injeção secundária avançada. Injeção secundária avançada. Está aqui. Injeção secundária. Lembra? Para cá. Para quê? Oxidar, baixar material particulado. Então, onde ele está lá? Será que eu fiz bem? Não? Olha lá. Material particulado. Né? Injeção secundária retardada ou bem atrasada. Quem é? Aqui. Primeira pós, segunda pós. Segunda pós o quê? Para pós-tratamento. Filtro de particulado, ou SR, quente. Por causa que eu estou queimando no escape. Se eles estão quentes, né? O SR reduz NOx e o filtro de particulado oxida o material particulado. Então, onde é que acontece aqui? Regeneração dos sistemas de pós-tratamento. Então a gente viu aqui passo a passo, destrinchou, desvendou, né, o loteamento das estratégias de injeção que precisam ter um sistema de fornecimento de pressão de combustível constante ao longo da minha janela de oportunidade para injetar, ok? Lembra do loteamento? Cada região eu posso ter uma estratégia, ok? Plena carga, potência máxima, normalmente uma injeção principal, que eu preciso colocar um monte de combustível e a minha janela de oportunidade não é grande, e aqui eu tenho grande influência na geração de NOx,
Porque eu posso, por exemplo, aqui ó, fazer 12 gramas de inox, gramas por quilowatt-hora, ou 10, ou 9, ou 8, dependendo desse avanço. Aqui eu já não tenho tanta mais influência, mas aqui muda um monte. E quanto mais avançado for o meu motor, quanto mais inox eu fizer, melhor eu sou de consumo de combustível. Mas agora, essa quantidade toda de inox que eu estou fazendo para melhorar o consumo, o meu SR consegue reduzir? Será que a temperatura não é muito elevada e eu vou ter algum problema de temperatura e robustez do turbo e das válvulas? Então, tudo é um equilíbrio de emissões e termos e mecânicos. Ok? Então, foi a nossa tabela. Com isso, a gente termina esse capítulo e vamos, então, seguir o curso. Espero que vocês tenham tido tempo de acompanhar. Tem muita informação, é denso. Se não deu para acompanhar, repete o vídeo. Pega a apostila, desenha na mão, pré, principal, pós-tratamento, oxidação, ruído, loteamento. Aqui traz muita informação para a gente quando vai ler um paper, vai ler uma matéria, vai conversar com alguém, traz a informação do DNA do motor. Ok, pessoal? Obrigado. Seguimos em diante.